Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo na Vocação Jurídica. Você ainda não me conhece, não sabe do que se trata o canal? Então deixa eu me apresentar. Meu nome é Roberta Renault, eu sou advogada criminalista e já tem bastante tempo que eu criei o Vocação Jurídica com o intuito do quê? De transmitir informações que são relevantes não só para advogados ou estudantes de direito, mas para aqueles que precisam saber sobre direito penal, direito processual penal, temas relevantes para a sociedade, para quem está sendo processado criminalmente, para os familiares que ficam tão aflitos, né, em busca de respostas, muitas vezes não têm condições de arcar com honorários advocatícios, contratar um advogado particular, não tem contato muito frequente com o próprio defensor público e aí fica sem saber o que fazer e sem nenhum tipo de orientação. Então, esse canal aqui é para vocês que precisam obter informações relevantes de uma forma muito simples e prática. E lembrando que eu sempre deixo aqui meu WhatsApp para você, caso você queira tirar dúvidas comigo no privado, né? Pode registrar aqui nos comentários também, ou às vezes precisa de uma consultoria, de algo mais aprofundado, né? Precisa que eu examine um processo e dê um parecer sobre determinada situação. Então, se você desejar qualquer tipo de conversa comigo, mais profunda ou privada, você pode entrar no WhatsApp e eu terei um enorme prazer em falar com você, ok? Bom, se você já acompanha aqui meu canal, com certeza você já deve ter ouvido falar no pacote anticrime. É uma lei que surgiu, a Lei 13.964 de 2019, que passou a ter vigência em 2020. E ela trouxe uma série de alterações para o direito penal, para o direito processual penal e principalmente para quem está cumprindo pena. Então, uma das alterações, por exemplo, foram os tempos para você poder progredir de regime. Então, aquela pessoa que começa a cumprir a sua pena no regime fechado, em quanto tempo ela tem que cumprir de pena para ir para o semiaberto e assim vai. Então, esse pacote anticrime, ele trouxe uma série de alterações. Agora, a gente vai falar sobre um outro pacote, está sendo chamado dessa forma, que é o pacote antifeminicídio. Esse pacote, que é a Lei 14.994 do ano de 2024, e inclusive do mês de outubro, né, onde nós estamos fazendo esse vídeo. Esse pacote antifeminicídio ele trouxe várias alterações no que diz respeito a esse crime, feminicídio. Então você precisa entender que alterações são essas, seja você vítima, né, ou, porque às vezes é tentativa de feminicídio, ou seja você uma pessoa que está sendo processada criminalmente. Né? Então vamos entender o que aconteceu agora com o crime feminicídio. Será que a pena ficou maior? Ficou a mesma coisa? Que alterações que são importantes para você saber, né? Essas é que eu vou passar para você. E como eu falei, ela tem vários aspectos, eu resolvi dividir esse vídeo em 3 partes. Então, nessa semana, você vai entender o que é o feminicídio, qual a pena aplicada, se existe algo que possa aumentar ainda mais essa pena. Então, nós vamos entender questões básicas do feminicídio. Depois, no próximo vídeo, que é na próxima semana, nós vamos falar sobre o crime de ameaça e que também foi trazida uma certa alteração. E no terceiro e último vídeo, vamos falar sobre o cumprimento da pena do feminicídio, para quem é condenado, né, por esse crime, ok? Então vamos começar. Eu fiz aqui um resumo para facilitar a nossa compreensão e eu também não me perder, porque eu falo muito. Então vamos lá. Primeiro você precisa entender o que é um feminicídio. É claro que eu não tenho como explicar detalhadamente, não é esse o objetivo, mas vou trazer aqui algumas dicas principais, tá? O feminicídio, ele já estava previsto no Código Penal e o Código Penal, ele traz situações específicas onde esse feminicídio é aplicado. Uma delas é quando há uma violência doméstica e familiar.
É uma situação de violência doméstica e familiar contra a mulher. Então imagina que uma mulher ela foi morta, assassinada pelo seu marido dentro de casa. Então isso seria um feminicídio. Aí você pode me perguntar, mas que situações são essas que envolvem violência doméstica familiar, né? Você para ter assim certeza de todas as situações, a gente pode até fazer um vídeo só sobre isso. Se eu for explicar todas, a gente vai ficar mais de 1 hora conversando. Eu sugiro que você leia a Lei Maria da Penha, principalmente nos artigos 5º e o artigo 7º, tá? Então, por exemplo, não só entre marido e mulher, mas vamos supor que tenha sido uma relação entre filho e pai, ou uma relação entre antigos namorados, isso tudo pode configurar violência doméstica. Então, um homicídio contra uma mulher que ocorre numa situação de violência doméstica é um feminicídio, tá? Mas o feminicídio, ele não acontece apenas quando há violência doméstica e familiar. Às vezes não existe essa relação e há um menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês de um homem, tá, que nunca viu essa mulher antes e é a primeira vez que ele está tendo contato com ela, nunca teve nenhum tipo de relacionamento, não tem nenhum grau de parentesco, nunca viveu com ela, nada disso. E ele a encontra na rua e aí acha que por ela ser mulher, ela é obrigada a ceder os caprichos dele e ter relações sexuais com ele. Como essa mulher se recusa a ter esse tipo de comportamento, ela não quer ter essa relação, o homem a mata. Então, por que ele a matou? Ele a matou porque ele acha que as mulheres têm que ser submissas aos homens. Então, esse seria um exemplo, não de violência doméstica, mas de menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Então, o feminicídio ele ocorre nessas duas hipóteses, tá? É o que a gente chama de misoginia, né? Ódio, discriminação contra a mulher, sempre quando se refere ao feminino, ok? E onde estava previsto o feminicídio? Essa é uma grande alteração, tá? O feminicídio, aí eu vou explicar para vocês. O Código Penal, ele traz o crime de homicídio. O homicídio é quando a gente acaba com a vida de uma pessoa, certo? Pode ser essa pessoa um homem, uma mulher, enfim, não há distinção com relação à vítima. Qualquer pessoa pode ser morta, assassinada. Então, o homicídio simples, ele se volta para qualquer vítima. Muito bem. Esse homicídio, ele está previsto no artigo 121 do Código Penal. É o que a gente fala de 121 caput. Como é que você vai fazer para analisar isso? Eu já falei nos vídeos passados. É só você olhar o Código Penal, pesquisar no Google Código Penal. Aí você vai ver várias referências. Você vai entrar num site que é chamado do Planalto. Quando você entra nesse site, vem o Código Penal todinho para você. Você vai lá no artigo 121, você vai ver o homicídio simples. Mas, além do homicídio simples, havia algumas situações mais graves que o legislador, quem criou esse Código Penal, considerou mais graves. Como assim, Roberta? Por exemplo, um homicídio quando ele é praticado por motivo fútil. Então, um homem matou um outro homem porque o homem, sei lá, brigou com ele no bar. Ou porque o homem matou uma outra pessoa com tortura. Então, essas situações, motivo fútil, motivo torpe, com emprego de veneno, asfixia, tortura, algum meio cruel, alguém que mata de emboscada, todas essas situações o legislador considerou mais graves, são homicídios que merecem uma pena mais grave do que o homicídio simples. Então, o legislador chamou esse tipo de homicídio qualificado. E a pena prevista era de 12, continua sendo, a 30 anos para o homicídio qualificado. Então, nós temos o homicídio simples e aqueles que têm situações mais graves. Onde estão os homicídios qualificados?
no artigo 121, parágrafo 2º. Você olhando esse parágrafo, você vai ver todas as situações onde isso acontece. Muito bem. O feminicídio, antes desse pacote, dessa lei nova de 2024, ele era uma espécie de homicídio qualificado. Então, ele ficava entre os homicídios que eram considerados mais graves. Então, ele estava lá no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 6º. Então, dizia que o homicídio praticado contra a mulher por razões da condição do sexo feminino era o feminicídio. Então, antes da vigência dessa lei, o feminicídio era uma espécie de homicídio qualificado. Ok? Muito bem. E também havia agora, né, com essa nova lei, o homicídio, o feminicídio, ele deixa de ser uma espécie de homicídio qualificado. Agora ele é um crime autônomo. Ele sai do homicídio qualificado. Ele se torna um outro crime diferente do homicídio, tá? Então a gente vai ter o homicídio simples, o homicídio qualificado e a gente vai ter o feminicídio. Então, ele sai de espécie de homicídio qualificado para ser um crime próprio. E está lá no artigo 121, agora A, né? 121 do Código Penal, ok? Então, isso é muito importante para vocês. Bom, aí o que acontece? Antes dessa lei, existiam já causas que ainda aumentavam a pena do feminicídio. Então, qual era a pena do feminicídio? De 12 a 30 anos. Só que, quando esse feminicídio era praticado, vamos imaginar, contra uma mulher que estaria grávida, ou uma mulher que pariu, já teve o seu filho, e 3 meses após o parto, ela foi assassinada. Ou contra uma pessoa do sexo feminino menor de 14 anos de idade, ou uma mulher maior de 60 anos ou com deficiência. Ou quando esse homicídio era praticado na frente dos filhos, na frente dos pais, os ascendentes ou descendentes dessa mulher que é vítima do feminicídio. Nesses casos, a pena do feminicídio, que era de 12 a 30 anos, era uma espécie de homicídio qualificado, poderia ser aumentada de 1/3 até a metade. Então, se eu considerar a pena máxima que antes era prevista pelo feminicídio, né, 30 anos, e aumentar da metade, o que acontece? A pessoa poderia ter uma pena de até 45 anos pela prática do feminicídio. Então, imagina aquele sujeito, o marido, que mata a sua esposa e a sua esposa está grávida. Então, ele pode ter uma pena de 30 anos, mais a causa de aumento, por ela ser gestante. A vítima assassinada era gestante, mais 15, então ficaria 45 anos. Agora a coisa piorou, né? Essa pena que era de 12 a 30 anos, com o artigo 121, inciso 121A do Código Penal, passa a ser o quê? De 20 a 40 anos. Então, é o primeiro crime no Código Penal que prevê essa pena máxima de 40 anos. Veja bem, além disso, de ter essa pena máxima de 40 anos, de 20 a 40, ou seja, antes era 12 a 30 anos, agora 20 a 40. A pena pode ser aumentada ainda mais. E aí são questões parecidas com o que eu falei. Agora, também, se a mulher foi assassinada, ela estava grávida, ou se ela, depois do parto, 3 meses, foi assassinada, ou se ela é mãe responsável por uma criança ou adolescente. Enfim, existem várias hipóteses em que a pena agora, da lei nova, é aumentada também. Onde você vai achar isso? No artigo 121, A, parágrafo 2º, tá? Você vai encontrar isso lá.
E aí, a pena agora pode ser aumentada também de 1/3 até a metade. Só que antes, a pena máxima eram 30 anos. Agora, a pena máxima são 40. Então, 40 mais a metade de 40 chega ao quê? A 60 anos. Então, essa foi a grande diferença trazida por essa lei. Então, com relação à pena, o sujeito que pratica feminicídio pode ter a pena de 40 a 60 anos. Se somar uma causa de aumento, vai até 60 anos. E aí você pode me perguntar, Roberta, mas aqui no Brasil as pessoas só podem cumprir no máximo 40 anos de prisão. Por que que o legislador criou uma pena de 60 anos, já que a pessoa só pode cumprir 40? Por um simples motivo. Você já deve ter visto vários julgamentos famosos aqui no Brasil ou em outros países em que as pessoas são condenadas a 100 e tantos anos, 80 anos. Por que isso? Se aqui no Brasil antes só podia cumprir até 30 anos, né? Agora só pode cumprir até 40. Para fins de progressão de regime. Então, veja bem, se alguém é condenado a uma pena de 60 anos, é verdade, ele só pode cumprir no máximo 40 anos. Mas para calcular a progressão de regime e outros direitos, ou seja, para eu saber em quanto tempo essa pessoa pode sair do fechado e ir para o regime semiaberto, eu vou calcular em cima da pena de 60 anos. Então, se, por exemplo, são 2/5 da pena, eu vou calcular 2/5 de 60. Então, por isso que a pena pode ser superior a 40 anos, apenas para a questão de cálculo dos direitos da execução, do cumprimento da pena, tá? E lembrando que essa questão de cumprir até 40 anos de pena, ela está lá no artigo 75 do Código Penal e foi trazido pelo pacote anticrime. O artigo 75 fala assim: o tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade não pode ser superior a 40 anos. Ok? Então é isso. Por hoje a gente fica por aqui. A gente já entendeu o que é o feminicídio, quais são as causas de aumento, o que aconteceu com a mudança da lei, né? Que o crime passa a ter a pena máxima de 60 anos. E no próximo vídeo, a gente vai falar sobre outros crimes que foram alterados por essa lei e para depois falarmos sobre a execução penal do crime de feminicídio, tá bom? Se você ficou com alguma dúvida sobre o que é feminicídio ou sobre algum conteúdo sobre esse vídeo, pode registrar aqui nos comentários. Lembrando do meu WhatsApp para entrar em contato sempre que também quiser falar sobre outro tema de direito penal ou direito processual penal. Uma excelente semana, tudo de bom e até o próximo vídeo. Beijo grande. Tchau, até a próxima.